Nilcinho! Nilcinho! Porque tudo que eu falo é hate. Eu tô afim de ouvir a opinião dos caras. Hoje eu tô afim de ver a opinião de uma galera. Porque, mano, a resenha hoje dá pra ir por vários meios, assim. Sim, Ó, concordo. Leonardo Silveira, culpa do Zuba? Mano, assim, é o esquema dele. Vamos analisar o jogo. Eu não vi Tá. o time do Cruzeiro nas outras rodadas. Falaram que estava em crise, mas considero que o Cruzeiro fez um primeiro tempo direitinho, assim. Foi um bom Sim. primeiro tempo do Cruzeiro. O nosso time, do jeito que entrou no bom e velho 4-2-4 do Zuba. A gente Perfeito. estava numa inferioridade numérica no meio-campo. A gente tentava abrir espaço pelos lados, tentava com o Ferreirinha, tentava com o Ferreira, às vezes dava certo, às vezes dava errado, com menos assertividade do que na quinta-feira. O Luciano e o André ficam refém, porque a bola não chega. O Luciano movimentou menos para trás, deixou mais espaço no meio-campo e nossos volantes ficam expostos. Essa é a Sim. métrica do 4-2-4 dele. Não tem muito que. Não tem muito que. Não tem muito que analisar. A gente já vem analisando ele há um ano. Aí, quer ver, ó. Ó o Lucas Moraes. Vamos lá. Me ajuda aí, Wilson. Lucas Ferreira joga sozinho. O Cedric não passa do meio, só toca para trás. Então, Lucão, o negócio é o seguinte. A partir do momento que a gente joga no 4-2-4, não dá para o Cedric passar. Porque as opções do Ferreira não é o Cedric. São os dois volantes e os três que já estão posicionados. A gente já está na inferioridade numérica lá atrás. Se o Cedric ficar passando toda hora, além dele não aguentar, ele vai ficar exposto para a boné lá atrás. E aí vai arrebentar com o zagueiro. Então ele não pode passar, pai. Nesse esquema do Zuba. Ele não pode passar. Então eu nem culpo ele, tá ligado? Porque, tipo, você ficar passando. Ou você tem um cardio de cavalo, que você vai e volta, vai e volta, vai e volta, ou você joga na elegância. Ele vai na boa. Então, tipo assim, não tem o que fazer. Então, tipo assim, o esquema escolhido, bem ou mal, foi o que deu certo na quinta-feira. A quinta-feira, o adversário era muito inferior. Hoje, o adversário vem com uma proposta diferente, de mais pegada, com mais qualidade. A gente sofre as mesmas coisas que a gente sofreu durante todo esse tempo. Inferioridade numérica, os caras saem jogando meio campo, uma hora ou outra a pressão dá certo, e é isso. O Ferreirão não foi tão bem quanto no outro jogo, o Ferreirinha não foi tão bem quanto no outro jogo, o André ficou gladiando como o Caleri gladeia, tipo, se a bola não chega, ele não tem condições. O Luciano também ficou ali na dele, não teve condições, e a gente sofre do mesmo esquema, das mesmas coisas. A saída de jogo. Por que não dá para o Marcos Antônio e o Alisson sair jogando toda hora? Porque são só dois. Eles estão marcados toda hora que o Ferreirinha pegava na bola, ele tinha marcação dupla. Toda hora que o Ferreirinha pegava na bola, ele tinha marcação dupla. Toda hora que os volantes movimentavam, dois caras marcava quatro, nossa. Então, tipo assim, cara, Sim. é o esquema que ele gosta. Bem ou mal, esse é o esquema dele. Aí talvez eu vou ver uma galera falando, mas ele tem um monte de cara machucado, tem um monte de peça. Aí igual um cara me marcou no Twitter falando, mas ele já sabe que vai ter que tirar os caras. Substituições foi claramente por rodagem. Foi por minutagem, que senão os caras vão continuar estourando. A pergunta que fica é, quem é que pôs os caras para jogar no começo do ano, jogo após jogo? Eu? Não. Quem é que não deu rodagem para os caras? Quem é que, quando tinha a possibilidade de colocar o Rian, o Alves, o Ferreira, o Ferreirinha, para trocar os caras, para dar rodagem, minutagem, quem é que fez isso no Twitter? Eu ia pôr os caras para jogar. Não fui. Então, a comissão técnica paga hoje
por decisões que tomou lá atrás. Os caras plantaram desgaste, colheram lesão. E agora falar, mas olha o time, com um elenco desse, tá tudo bem, se tivesse rodado lá atrás, os caras não tinham desgastado hoje. E aí poderia, talvez o Oscar não tivesse machucado, talvez o Arboleda não tivesse sentido. Um monte de talvez. Só que ele rodou? Não rodou, tá pagando agora. Hoje é o que tem. Então, tipo assim, não tem muito o que a gente falar. Ele entrou no 4-2-4 dele, que ele não vinha usando. A parada é a seguinte: ele joga no 3-5-2 para se salvar, respira. Aí ele transforma o 3-5-2 num 4-2-4 com 3 zagueiros em campo. Aí respira. Aí ele transforma a quinta-feira para o 4-2-4, que dá certo com o time inferior, mas hoje já cai por terra. Ou vai falar que, tipo, a alteração do Cedric pelo Ferrarese fez uma diferença absurda e nós não conseguimos jogar? Não, é o mesmo time. Só que pegou um time melhor, mano, foi o jogo que foi. O jogo não foi bom. Foi um jogo moroso. Foi um jogo, mano, sem... Burocrático, né? Um jogo totalmente burocrático. Pejos de tentar, de ir na fumaça, na força de vontade. Só que a gente sai pelo lado do Ferreira, ele pega na bola contra 2 toda hora. Por quê? Porque o esquema leva a isso. É o esquema dele. O Ferreira do outro lado, ele até tenta também, mas ele tá contra 2 toda hora. Por quê? Porque ele joga nesse esquema. É esse esquema. Não tem como cobrar a movimentação do Luciano para trás. Não tem como cobrar mais aproximação dos volantes. O esquema leva a isso. É isso. Sim. Substituições. Bobadilha entrou bem? Não, não entrou bem. O Alves entrou bem? Porra, eu torço para ele, mas ele também não entrou bem. Mas, tipo assim, aquelas substituições, cara, nem foram na conta dele, porque, tipo assim, tinha que trocar, senão os caras iam estourar. Só que aí cai naquela. Ia estourar por quê? Ia estourar porque lá atrás ele escolheu mal, velho. Escolheu usar todo mundo toda hora. Então, velho, tipo, nós vamos falar o quê? Nós não tem o que falar. E aí o Cruzeiro, mano, o Cruzeiro bem tranquilinho arrancou um empate. Tá ligado? Cruzeiro bem tranquilinho. E aí depois a torcida fica pedindo o Rian. Se ele coloca o Rian ganhando, toma o gol, a culpa é dele. Se ele coloca o Rian depois, ele vai ser cobrado por ser covarde. Colocou. Então, mano, tipo assim, hoje o jogo de hoje... Hoje o jogo de hoje, tipo assim, era o que tinha, era isso. O esquema era válido, cara, assim, eu tenho um time desgastado, voltando para o jogo de hoje, eu tenho um time desgastado, eu tenho um time sem confiança, eu tenho um time com alguns desfalques. Eu não entraria no 4-2-4, entraria no 3-5-2. Isso dá para questionar. E aí, depois, se tivesse um 0-0 bem feio, a gente mudaria para o 4-2-4. Entende? A gente mudaria para o 4-2-4. Sim. E aí tentaria trazer uma estratégia, uma emoção, qualquer coisa. Mas a partir do momento que você joga com o 4-2-4 desde o começo, mano, os volantes ficam mortos, os pontos ficam mortos. Ou a gente estava vendo o jogo junto, no Discord o Ferreirinha saía lá da ponta esquerda, ele tava quase do outro lado na ponta direita acompanhando o volante dos caras. Eu falei, mas que raio de esquema é esse? Aí fica o Ferreira e o Ferreirinha dando pico pra trás toda hora, mano. Então, tipo assim, nós vai falar o quê? Mesma coisa que a gente falou do ano passado, eu sou hater. Se eu falar qualquer coisa, eu sou hater. Que nem o Parça perguntou, por que ele tirou o Alisson e o Luciano? Porque senão ia estourar. E por que estourar? Porque eles deixaram o Alisson e o Luciano jogando absurdamente jogo após jogo. E aí a culpa é minha. Aí E a no culpa final é das minha. contas, ele não seguiu o próprio planejamento que ele tinha falado, né? Então, e aí a culpa é minha, que falo isso. Ou eu sou Enzo, que falo um monte de coisa que os caras não falam. Tipo, desculpa, velho. Valeu, Gol!